Bom dia, meus amores, como vocês estão? Hoje é quarta-feira, 7 de abril de 2021, tá bom? Então vamos começar aqui com os combinados. Primeiro, tô sentindo muita falta de vocês colocarem o nome de vocês nas atividades. Lá quando eu recebo as atividades do dia, eu percebo que muita gente, acho que a maioria não tá colocando seu nome e às vezes se coloca só o primeiro nome, então eu quero o nome completo. Sempre que eu passo uma atividade, sei lá, são 3 folhas, escolhe uma das folhas, a primeira, e coloca seu nome completo e a data de hoje para não perder o costume de escrever o nome. Combinado? Segundo combinado é que eu e outros professores, a gente tem recebido algumas atividades que são na folha, que eu peço ou que outros professores pedem, e que vocês estão enviando sem o nome de vocês. Então, a gente recebe, na hora, às vezes está na correria, ou confia que tem o nome de vocês, recebe dos pais de vocês, guarda ali e quando vai corrigir, tá sem nome. E aí? Ah, tia, mas tu conhece minha letra? Nem sempre. Às vezes você tem uma letra muito parecida com a do colega. Ah, eu não vou conseguir corrigir o teu trabalho. Então, por favor, antes de enviar qualquer atividade na folha, confere se colocou o seu nome, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre texto de divulgação científica. Vocês podem abrir o livro de vocês na página 59. Tio, o que é um texto de divulgação científica? Olha só, quando vocês pesquisam, sei lá, diz, eu quero saber por que o leão é amarelo. Vocês colocam o tigre. Por que o tigre é amarelo? Aí tem lá. O tigre tem essa cor amarelada, com listras pretas. Aí tem a explicação. Mora na floresta ou na savana, se alimenta de outros animais, é um animal carnívoro. E fala várias coisas, traz várias explicações sobre o tigre. Então, quando eu falo de texto, de divulgação científica, eu estou falando de um texto de cunho científico. Como assim? São informações que nos são dadas, um texto que nos é apresentado sobre algo, né, sobre alguma coisa, e esse texto, ele, para ter sido feito, ele traz informações das quais essas informações foram pesquisadas. Por exemplo, são explicações, e essas explicações foram feitas, foram pesquisadas, e o texto criado por digamos assim, um cientista, uma pessoa que estuda. Porque, imagina só, como é que a gente sabe que o céu é azul? Porque tá vendo? Talvez tenha alguma interferência da atmosfera. Por que que a gente sabe, deixa eu pensar, que a fruta é ácida? Porque a fruta é ácida. Tem uma explicação para isso. Porque, como é que a gente sabe a quantos quilômetros o sol está de distância da gente? Então, tem tanta coisa que a gente fica se perguntando, por que será que é assim, não desse jeito? Não tem coisa que a gente fica se perguntando? Então, tem gente que vai lá estudar, sabia? Vai estudar, ter informações sobre esses animais. Imagina, um animal que mora lá na África. A gente não iria saber nada, por exemplo, sobre a girafa. A girafa, eu já ouvi falar da girafa, mas não sei muita coisa sobre a girafa. Se você coloca lá na internet ou encontra uma enciclopédia, alguma coisa, tem lá, girafa, traz todas as informações, a altura, né, quantos anos ela vive, o que ela come, o que ela mais gosta de fazer, várias informações sobre ela. Então, isso é um texto de divulgação científica, é alguma curiosidade que você tenha sobre alguma coisa e traz lá a explicação falando sobre isso. Então, pessoas foram estudar para que esse texto pudesse ser elaborado, por isso o texto de divulgação científica. Ele foi estudado por alguém, um cientista, uma pessoa importante, inteligente, estudou e elaborou esse texto, trouxe essa informação para você, pra gente, tá bom? Então, aí na página 59 tem, texto de divulgação científica. Leia a seguir um texto sobre informações sobre o leão, olha só. Então, alguém foi lá, estudou a vida do leão, foi lá, ficou olhando para ele, pegou no cabelo dele, no pelo dele, com muito cuidado para ele não morder, analisou os dentes, a barriga dele, sabe? Analisou os mínimos detalhes, o comportamento dele, a alimentação, o horário que ele dorme, que ele acorda, tudo sobre o leão e traz essas informações para você, tá? Aí olha só, aí diz, a juba do rei.
Saiba para que serve a juba do leão e por que ele é conhecido como o rei da selva. E olha só, qual é o assunto específico sobre o rei que a gente quer saber sobre o leão aqui? É a juba do rei. A juba é o quê? Esse pelo que ele tem aqui, bem grandão, que de cara, quando você olha, você diz, eita, é um leão, só por conta da juba, né? Esse pelo, esse cabelo grande que ele tem aqui. Vocês já pararam para se perguntar o porquê dele ter essa juba? Porque só o leão tem uma juba assim, outros animais não. Vocês já se perguntaram isso? Alguém já se perguntou e foi atrás de entender o porquê e pesquisou isso para vocês. Então aqui, ó, na página 59 e 60, ele vai trazer essa informação para vocês. Vocês vão ler, tá? Eu não vou ler para vocês, que eu quero que vocês leiam. Então vocês vão ler esse texto para poder responder a atividade da página 61 e 62, da qual eu vou ler agora as questões para que não fique nenhuma dúvida para vocês. Então, lê o texto, vem para a atividade. 61 diz o seguinte, questão 2. As palavras da primeira coluna estão sublinhadas no texto, ou seja, tem algumas palavras que tem um tracinho embaixo, né? Lá no texto da 59 e da 60. Aí diz o seguinte, identifique-as e relacione-as aos seus significados. Nós temos palavras aí como espessa, demarcação, predador, incidentes e suscetível. Se vocês voltarem no texto, vocês vão ver que tem essas palavrinhas marcadas. Ao lado tem o que ele diz assim, ó, relaciona os seus significados. Se vocês forem lá no dicionário, espesso vai ter o significado de espesso, mas ele não quer que você faça isso. Ele quer que você tente identificar a partir do que é dito. Primeira palavra aí é espessa. Se você voltar na página 59, no segundo parágrafo, tem a palavra espessa grifada, diz assim, ó. Segundo o biólogo Cauê Souza de Moraes, do Zoológico de São Paulo, a juba espessa, tá aí a palavra espessa, ó, tracinho embaixo, do leão, serve para ajudá-lo a arrumar uma namorada. Então, a juba espessa do leão serve para ajudá-lo a arrumar uma namorada. É o que eu quero que vocês pensem. Espécie, tá falando da juba do leão, dizendo que a juba é espessa. Olha para a juba do leão. Espécie poderia ser o quê? Grande, assanhado, volumoso, bonito, né? Poderia ser tudo isso que tá falando da juba. Então, a juba é um negócio muito grande, né? Que você vê de longe, uma cor bonita. Então, vocês têm que tentar entender o significado da palavra, pensando, dando sentido a partir da frase que você leu. Tá querendo dizer o quê? Aí, olha aqui as alternativas, ó. Lembrando do que a gente falou sobre espesso que pode ser. Então, seria o quê? Definição dos limites de uma área? Não. O mesmo que densa, volumosa, a juba pode ser densa, pode ser volumosa, pode ser. Volume quando é muito, então a juba do leão é muito volumosa, é muito grande, tem muito pelo. Mas vamos ler os próximos. Aquilo que ocorre de forma imprevista por acidente. Não, a gente está falando da juba, né? Animal que devora outro para sobreviver. A gente está falando da juba do leão, não do leão de um modo geral. O mesmo que vulnerável, que pode vir a sofrer um dano ou prejuízo. Será que a juba dele pode sofrer algum prejuízo? É vulnerável? E aí? Pensa na palavra espesso na frase, ó. A juba espessa do leão serve para ajudá-lo a arrumar uma namorada. Então, aqui vai ser essa segunda alternativa, ó. O mesmo que densa, volumosa. Vocês vêm e colocam a letra A. Então, é isso que vocês vão fazer com as outras. Vão ler a palavra aqui, volta no texto, olha onde ela está marcada e lê a frase ou o parágrafo e tenta identificar. Imagina assim, o que é que ela está querendo dizer? Aí, olha as alternativas e vê o que mais se encaixa, o que mais bate, né, o sentido. Aí marca, coloca lá no caso a letrinha referente a essa palavra, tá bom? Questão 3. O texto escrito tem como objetivo, esse texto de divulgação científica, qual é o objetivo dele? Apresentar informações científicas sobre o leão, divertir o leitor com informações sobre o comportamento do leão ou convencer o leitor de que o leão é o rei da selva. Qual o objetivo de um texto de divulgação científica? Eu falei muito isso para vocês, então marca a alternativa correta. 4. Esse texto é dividido em parágrafos.
numere-os e explique como você o identificou. Vocês vão voltar aqui no texto e vão enumerar, mas tem um negócio diferente aí. Então, já vou falar logo para vocês. Vocês aprenderam, eu mostrei para vocês que os parágrafos, eles começam com um recuo, ou seja, com um espacinho. A gente coloca um dedo ou coloca uma caneta para dar o espaço para poder começar o parágrafo. Não é em toda a linha, é somente no parágrafo, né? Para cada parágrafo do texto, a gente traz um assunto, né? Não um assunto diferente, mas assuntos, a gente divide assim, falando sobre o leão, assuntos distintos sobre ele. Um a gente fala do pelo, a gente pode falar o outro da alimentação, né? A gente vai organizando o texto assim. Se vocês observarem, aí não tem parágrafo. Olha só, na página 59 e 60 não tem o recuo do parágrafo, na verdade o parágrafo tem. A diferença é que ele não tem recuo, tá igualzinho com as outras palavras, tá bom? Isso é muito comum geralmente em textos jornalísticos, no quais são ali digitados, né? Não ter o parágrafo, esse recuo no parágrafo, mas vocês vão identificar o parágrafo como? Pelos espaçamentos entre um e outro. Sempre que houver um parágrafo, há uma distânciazinha, não entre as letras, mas entre um parágrafo e outro. Há sempre um espacinho, né, para começar o outro parágrafo. Então, dá para vocês identificarem aí. Olha o texto. Tem como se tivesse dividido em partes esse texto, é isso? É como se cada parágrafo fosse uma parte do texto, eles estão divididos. Aí você vai lá e identifica não as linhas, o parágrafo. Você pode colocar um número grande lá para identificar o número daquele parágrafo, tá bom? Então ele diz, numere-os e eu expliquei como você o identificou, o meu que já falei para vocês, mas vocês colocam isso na explicação, né? Que vocês identificaram a partir desses espaçamentos ou que identificaram eles por parte, tá bom? 5. Releia o segundo parágrafo. Nas alternativas seguintes, assinale o trecho em que é possível perceber que o texto é destinado ao público infantil. Esse texto de divulgação científica é um texto voltado para o público infantil. Então, o que é que dá para identificar no texto que esse assunto é destinado às crianças? Tem alguma coisa, geralmente o tipo de palavra não vem palavras tão difíceis que vocês nunca nem viram na vida, são palavras mais acessíveis. Aí ele pede que você marque dessas três aqui, qual é a frase que dá para identificar que é uma leitura mais voltada para o público infantil, por conta das palavras mais simples, de uma apresentação mais simples e não tão cheia de palavras que a gente nem conhece o significado. Não é mesmo? Página 62, questão 6. A escrita desse texto foi motivada pela dúvida de uma leitora. Qual é a dúvida dela? Então, é como eu digo a vocês, aquela dúvida no sentido assim, quando você coloca na internet, por que o leão tem juba e a leoa não? Meio que eu tô dando a resposta já. Então, essa é uma dúvida. Então, esse texto ele está respondendo a uma dúvida de uma pessoa. Aí, B. O texto responde a essa pergunta. Vocês acham que o texto respondeu a essa pergunta da leitora? Por que os leões têm juba e a leoa não? A partir do que você leu. O texto explicou? Deixou claro para você por que o leão tem juba e a leoa não? 7. Releia o terceiro parágrafo e responda. Além da diferença física, a presença ou não de juba, o que diferencia o leão da leoa? O que mais? Além da aparência física, né? Por ele ser, acho que um pouquinho maior, a juba, o que é que diferencia eles dois? 8. Relaciona os parágrafos com as informações principais presentes em cada um deles. Temos aí A, quarto parágrafo, B, quinto parágrafo e C, sexto parágrafo. E do outro lado ele traz algumas informações que estão presentes em cada parágrafo. Aí quer que você identifique. No quarto parágrafo está falando sobre o quê? É sobre os leões que se alimentam de diversos tipos de animais? Ou embora as pessoas não façam parte da dieta animal, incidentes podem acontecer. Ou o leão é chamado de rei da selva em razão de não ter predador. Então, em cada parágrafo desse, do quarto, quinto e sexto, qual é o assunto desse parágrafo? Aí você vai colocar a letrinha correspondente a esse parágrafo lá na sugestão que ele dá, tá bom? E por último diz, releia uma das falas do biólogo. Para sobreviver, um leão necessita ingerir diariamente
cerca de 5 quilos de carne, diz Cauê. O uso do ponto de exclamação demonstra que o biólogo estava triste com a quantidade de carne ingerida pelo leão ou admirado com a quantidade de carne ingerida pelo leão. Você acha que ele estava triste ou admirado? Meu Deus, como ele come carne! Ele come 5 quilos de carne. E aí, o que é que vocês acham? Bom, nossa aula de hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Lembrando sempre, qualquer dúvida me chama, que eu estou à disposição para te ajudar, tá bom? Estou aguardando a atividade de vocês e já quero deixar um recadinho que segunda-feira, dia 12, nós teremos a atividade avaliativa, tá bom? Na nossa aula de amanhã, nós vamos trabalhar aí 2 conteúdos, substantivo e adjetivo, pontuação, porque nós precisamos fechar o nosso bimestre, fechar a nota, tá bom? Então, segunda-feira, dia 12, a atividade avaliativa desses conteúdos que a gente trabalhou aqui nesse capítulo 3, super simples, vocês vão tirar de letra, tá bom? Então, beijos e até mais. Tchau, tchau.